Olá, meus queridos, minhas queridas, mais uma vez aqui, que bom, né? Começando o nosso programa Ivan Martins, aqui pela Astral TV, sempre levando espiritualidade, paranormalidade e também arte e cultura. E hoje, gente, eu trago um convidado muito querido. Ele é ator, produtor, fotógrafo e tem uma carreira já de mais, né? Já passa dos 10 anos. Ele tem se destacado tanto no teatro quanto na televisão e no cinema. Então, com passagens pela TV Globo, Record, Globoplay, enfim, toda uma carreira já, né? Muito bem estabelecida. Eu tenho um prazer, né, de receber João Fenericio, que vai conversar com a gente agora. Obrigado, querido, por estar aqui Ivan, obrigado. compartilhando com a gente. Conta um pouquinho. É uma trajetória, né, de já passa dos 10 anos e dependendo do tamanho, né, de tudo que é feito, quando você junta tudo, às vezes parece que são 100 anos, né? Parece que são 100 anos e ao mesmo tempo parece que foi ontem, né? A mesma coisa, né? Essa dicotomia do tempo versus a vida artística, ela é muito interessante, porque às vezes eu acho que a vida artística ela é muito elástica, então ela se estica muito. Mas é isso, eu já tenho mais de 10 anos de carreira e diferente do que muita gente talvez até pense ou segue esse caminho, eu sou formado em administração, eu comecei a minha carreira trabalhando em escritório, numa empresa grande, e fiz a minha transição de carreira com 23 anos. Aí que eu fui estudar artes cênicas, e aí que comecei a fazer um caminho que foi se estabelecendo naturalmente, faz a publicidade, produzir as minhas peças de teatro, e aí os convites foram aparecendo. Mas, graças a Deus, uma carreira que tem sido muito produtiva e próspera, assim, dentro da realidade artística no Brasil. Você tem formação tanto no Brasil como nos Estados Unidos, né? Na Europa também. Eu sou formado em artes cênicas aqui, e aí depois eu fui procurar me especializar, porque eu comecei a achar que no Brasil a média interessava. E eu sou um cara que eu não gosto da média. Eu gosto de estar sempre para cima. E claro, eu também tenho o privilégio de ser uma pessoa que fala idiomas, a minha família sempre me introduziu muito ao ramo cultural, aos idiomas, então eu quis aproveitar Claro. dessa minha relação com os idiomas, fui para os Estados Unidos, fiz uma pós em artes cênicas lá, e também fiz uma especialização aqui no Brasil, mas com um pessoal europeu, que é o pessoal da França, do Théâtre du Soleil, Ah, sim. que foi maravilhoso. Mas é isso. O que que você traz de Soleil para o seu trabalho? Eu trago do Soleil eu trago um aterramento. Eu acho que esse aterrar do artista, eles são bem aterrados, é um trabalho de corpo muito bem definido, mas sobretudo esse aterramento, esse estar presente, esse realizar deles, que eu gosto muito. E dos Estados Unidos, eu acho que o que completa muito o meu artista nessa minha vivência americana é uma ideia de que eles são muito completos. O artista nos Estados Unidos ele é muito completo. E aí quando você percebe atores como eu, que são altos, morenos, perfil de barba, latino, tem vários e são pessoas muito completas que dançam, cantam, sapateiam, fazem isso, sabem Shakespeare, sabem todos os tipos de interpretação. E isso é uma coisa que me encantou lá, que eu falei, cara, é isso. Eu não preciso talvez ser o melhor em nada, mas eu preciso ser muito bom em tudo. E é a partir daí que eu... Você observa que, ou se você concorda, melhor perguntando, que a diferença é que eles fazem tudo e se descobrem atores, e nós nos descobrimos atores e corremos atrás, porque a formação aqui é mais tardia, né? Possivelmente, eu acho interessante isso, principalmente pelo fato, se a gente pensar, que não é nenhum demérito, mas o artista americano, ele é um artista, até, enfim, nos cursos se fala muito isso, o artista da técnica. Ah, sim, total. E aqui no Brasil a gente tem muitos artistas que são excelentes, mas da intuição, uma intuição muito aguçada. O artista brasileiro, eu acho que é um artista de intuição.
E aí, claro, se busca o aprimoramento a partir daí, mas eu acho que é uma boa definição da diferença entre lá e aqui. Aqui acho que tem menos pessoas da técnica e mais de uma interpretação intuitiva. É quase que um mergulho, né, na necessidade. Porque nós vamos entender televisão a partir, né, da vinda principalmente de judeus, né, que sobrevivem à Segunda Guerra e, diga-se de passagem, alemães também, né, não judeus, que sobrevivem à Segunda Guerra e eles vão procurar lugar para viver, né? Vão procurar lugar para trabalhar. Aqui funcionou com telenovela, né? Nos Estados Unidos foram para o cinema. Exato. Eles têm o melhor cinema do mundo e nós temos a melhor televisão do mundo, ou tínhamos, né? Não sei se não está acabando. Isso é uma característica também, né? Você percebe que a introdução do mundo cinematográfico na identidade de um ser humano, ela é muito no começo da vida nos Estados Unidos. Aqui acontece de forma mais tardia mesmo. E quando começa a acontecer, ela vai muito pelo meio da televisão. As pessoas ainda têm uma certa... que está sendo quebrado agora, mas existe uma certa resistência a ir à sala do cinema. E talvez o porquê que no Brasil fazer televisão se tornou uma coisa tão boa. Porque, de alguma maneira, você invade a casa dessa pessoa. Você aperta um botão e essa pessoa está lá, te contando uma história. Sobretudo para o cinema, você precisa que a pessoa tenha uma disposição, que tenha que sair de casa, que tenha que pagar, e são gastos. Mas a quantidade de concorrência também para com o cinema, aqui ela é muito grande, porque você concorre com o teatro local, você concorre com uma saída, com uma ida a um restaurante, com um barzinho, e com milhões de adversidades que a gente passa no dia a dia. Mas eu acho que vem mudando isso. Eu acho que as pessoas, principalmente com esse boom do cinema brasileiro agora, né, nesses últimos tempos, as pessoas estão voltando a ocupar essa sala de cinema, o que é uma beleza pra gente. Mesmo porque enjoaram do enlatado da TV, né? Às vezes vai para o enlatado do cinema, porque também é muito uma questão antropofágica também, né? Mas tem acontecido isso é maravilhoso. Assim, mas tem ido, né? De qualquer forma tem ido. Exatamente. Só falta dar mais abertura para a produção brasileira, né? Os curtas, né? longas, né? Eu acho que o Brasil é uma extrema potência criativa, tanto nas suas narrativas, nas suas histórias, nas suas concepções artísticas. E isso precisa ser investido, precisa existir investimento para que isso aconteça, para que essas pessoas tenham acesso, porque quando você proporciona o acesso, é onde você aumenta a gama de possibilidades. Mas a classe C, que praticamente era 99% ligado à televisão, gratuita em casa, televisão de qualidade. Hoje nós não temos mais uma televisão de qualidade. Caiu, despencou. Né? Sim. A gente tem, na verdade, uma televisão destinada à classe D e E, que são as maiores, né? A maior quantidade, o maior contingente. Então, essa classe C está migrando, acho que, para o cinema, porque já entendeu que vai ter uma diversão de qualidade no cinema. O cinema acaba ainda. E é preciso, né? É preciso, porque claro que na televisão a gente, ainda que diante dos formatos muito tradicionais, a gente tem as telenovelas que funcionam super bem. Eu agora estou gravando uma novela e a repercussão do público é enorme com relação a isso. Qual é a novela? Eu estou gravando Paulo, o Apóstolo, na Record. Sim. E é isso, a repercussão é muito boa, as pessoas interagem, as pessoas mandam mensagem, nossa, eu estou adorando, assisti, está super legal. Mas é muito importante porque as reais narrativas de pessoas que talvez a gente tenha muito pouco acesso e contato, elas normalmente vão para as telas de cinema ou para os espaços cinematográficos. Porque às vezes não necessariamente essas produções chegam às telas, porque também a distribuição é uma questão, mas a narrativa brasileira é muito rica, Isso é um acalanto, acho que na nossa profissão, de ver tantas boas histórias sendo contadas e com milhões de possibilidades. E a gente tem que perder a síndrome de vira-lata, né? E Também. começar
Principalmente. A valorizar o que nós temos aqui, né? Os nossos atores, as nossas produções. Eu sou nacionalista. Que é muito boa, e que as nossas histórias são muito boas e concorrem de igual para igual com boas histórias. A diferença muitas vezes está no investimento. Ah, sim, no orçamento, né? Você não pode fazer um filme com efeitos especiais quando às vezes 1 segundo de efeito especial custa o preço de um longa. Exato. Como é que você faz se você não tiver muito investimento ali? E é isso, a gente vê filmes como Ainda Estou Aqui, Né? que concorreu ao Oscar, que ganhou o melhor filme internacional, mas que era, comparado aos concorrentes, era o de menor orçamento. Não tinha orçamento nenhum, quase perto do que os outros alcançaram, Exato. né? A gente via ali, é um ato de heroísmo, é um ato de resistência. É muita resistência. Né? É um ato de resistência, né? A arte no Brasil é resistência. Ela é muito resistência. Tudo que você faz aqui é muita resistência. Falando em resistência também, você, no teatro, por exemplo, né, você vai desde, por exemplo, um clássico como Irmandade de Frederico Garcia Lorca, ela também você passa por um punk rock. Como é que funciona isso na sua cabeça? Como é que isso funciona? Você como trabalha como fotógrafo também, você tem o olhar do recorte, né? Você tem o olhar da... Como é que funciona tudo isso junto? É uma grande mistura, na verdade. Mas é muito bom. Eu acho que, primeiro, o meu olhar, como eu sou fotógrafo também, Sim. Fui premiado na Rússia como uma das melhores fotos do ano de 2017, se muito não me engano. Bom isso. Que uma foto que talvez traduza uma sensibilidade. Eu fotografei umas crianças no Nepal, num ônibus, que era super bonito. Mas a fotografia, ela me ajuda nas minhas artes de duas maneiras. Eu acho que, primeiro, cinematograficamente, quando eu estou fazendo cinema ou televisão, muito no meu posicionamento. Então, eu sempre pergunto para o câmera com qual lente ele está trabalhando, qual é o tipo de câmera que ele está utilizando. Isso me ajuda a me entender ali no meu posicionamento, para onde eu consigo ir, o quanto eu consigo me movimentar. Para minha concepção artística dentro do teatro, eu acho que a fotografia, para mim, é onde eu consigo aplicar, de alguma maneira, o meu senso estético. O que eu acredito sobre senso estético, eu aplico dentro do teatro. E aí, quando a gente fala de Federico Garcia Lorca a Simon Stephens, né? Eu estou falando de um texto ultra clássico espanhol a um texto inglês contemporâneo. A minha cabeça funciona de uma forma muito desorganizada nisso, mas é um caos organizado, para ser melhor. E eu sou um tipo de ator que eu gosto de me provocar, eu gosto de dar uma cavada nas minhas possibilidades. Eu vou muito de cabeça, desde pro clássico, que ainda que a gente tivesse feito uma adaptação, mas a gente está falando sobre um texto clássico espanhol, sobre a problemática da gravidez da mulher na Espanha, versus a punk rock de Simon Stephens, onde eu fazia um bulinador de uma escola, de um grupo de alunos. Eu era o bully, eu praticava o bullying. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Deixando essa deixa, né? Literalmente, que a gente vai entrar nessa questão desse bullying, vamos entrar na questão também dessa transição, né? De maneiras, de olhares diferentes para coisas diferentes, mas que vai juntando os pedacinhos. Aliás, um filme é isso, né? O filme é isso. Uma união de muitos pedacinhos, de muitas fotografias. Juntar todos os recortes. Né? Até daqui a pouquinho, gente. Até. O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade.
Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Venha fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Olá, estamos de volta com mais um pouquinho desse bate-papo maravilhoso. E nós encerramos com uma questão do bullying, né? Do personagem que você fazia, né? Que você faz, esse é eternizado, dentro dessa produção do punk rock. Punk rock mesmo. Punk rock, Punk rock mesmo. Um bulinador, né? Uma pessoa que trabalha geralmente o ponto fraco do outro, né? Como pode maltratar, como pode... Fala um pouco sobre essa experiência. Quando me chamaram para fazer esse texto, essa produção é uma produção da Companhia da Memória, uma companhia super clássica de teatro aqui em São Paulo. Eles me convidaram para fazer esse personagem. E quando eu li, eu sabia o tamanho do desafio que eu tinha pela frente, porque era um personagem de muitas camadas, assim, muitas camadas, e nas mais profundas. A gente teve aproximadamente de 2 a 3 meses de ensaio, que foram assim, completamente exaustivo, mas uma equipe muito, muito acolhedora, que me proporcionou, assim, era um espaço muito seguro para investigações muito, muito densas. Mas o que mais foi legal foi a repercussão do público nas nossas apresentações, porque, como você falou, eu era o bulinador, eu cometia os bullies, e aí dentro dessa gama de bullies eu cometia... A minha primeira fala era uma frase racista, extremamente racista, eu cometia homofobia, eu cometia gordofobia e cometia... Eram quatro tipos de bullying. E as pessoas me escreviam depois, no meu Instagram pessoal. Então, as pessoas reagiam de uma forma, quando terminava a peça, as pessoas, num geral, cumprimentavam a todos os atores. Existia um certo receio a chegar perto de mim. O que eu encaro, talvez, como um grande elogio. Claro. Um grande elogio, porque... se de alguma maneira eu conseguir chegar a esse ponto, mexeu, né? que foi bem feito. Mas tiveram pessoas que me escreveram assim de forma muito, eu não vou dizer agressiva, mas muito firmes, assim, sobre posicionamento, sobre o personagem, queriam debater, porque causava esse estranhamento. E eu particularmente como artista, eu amo esse tipo de trabalho, porque é exatamente para isso que eu sou ator. Mas não cabe o debate com o ator, né? Cabe o debate, talvez, com a direção. Com a direção, com o dramaturgo, né? Cabe um debate público. Eu tenho espetáculos que eu abro para debate, né? Porque eu sei que provocam, né? Eu sei que assusta, eu sei que mexe, né? Então a gente abre, porque as pessoas precisam falar. Se você tem um espetáculo que vira terapêutico, porque vira. Super. Quando você agride... Ele não é terapia, mas é terapêutico. Terapêutico, porque quando você... o seu personagem, a sua personagem agride o outro em algum ponto, você está terapeutizando. Sim. Então, muitas vezes, a gente, por um ato até de amor, a gente proporciona. Agora, o ator não tem nada a ver com isso, né? O ator, ele não tem essa construção. Ele é o intérprete. Ele é o intérprete. Ele simplesmente... assim como um músico toca as notas, vocês replicam aquelas palavras com sentimento, vocês interpretam um texto, né? Mas é difícil as pessoas alcançarem isso às vezes. E o que é muito legal, que eu acho que para mim foi a minha grande sacada na minha primeira peça, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu investi um dinheiro, produzi uma peça, que o diretor era da direção estreante do Leonardo Mijorin. Eu lembro até hoje, a gente estava estreando no Fringe, em Curitiba, e eu lembro que o Léo virou para mim, a segundos de abrir a cortina, ele falou: eu preciso que você faça essa peça como se alguém da plateia tivesse passado pelo que o seu personagem passou. Sim, maravilhoso.
E eu falei, caramba, por que você vai me falar isso agora? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Segundos antes, abre a cortina, a coisa acontece. E foi tão mágico que no dia seguinte, uma menina bateu na porta do camarim depois do espetáculo aos prantos. Era um espetáculo lindíssimo, um texto do Sérgio Roveri. Ela falou, João, muito obrigado. Você fechou uma história da minha vida. Aos prantos, assim, eu lembro, nossa, ficou arrepiado. Eu virei pro Léo e falei assim, Léo, eu já entendi tudo, muito obrigado. Se a peça acabar hoje, resolveu mim, tudo, tá tudo resolveu. certo. Tá tudo certo. E eu acho que o teatro tem esse poder. Eu acho que a gente de alguma maneira, se a gente resolver uma história, Sim. tá muito bem feito. Eu, quando eu escrevo, eu digo que é como eu vivo. Eu digo que espiritualmente eu nasci para evoluir e essa é a minha obrigação. Se eu conseguir auxiliar a evolução de alguém, Isso é a maravilhoso. glória. Perfeito. É a glória para mim. Então, como dramaturgo, quando eu escrevo o meu texto, a intenção é que eu mude algo dentro de alguém para melhor. Perfeito, é isso. Então, se você consegue, querido, né? Você consegue. E uma pessoa que seja, uma pessoa. né? Às vezes a gente não precisa dessa transformação em massa. Se a gente Não. transformar uma pessoa, É muita coisa. é muita muito coisa. valioso. É muito mais do que a gente mudar, já é muito. Você poder mudar alguém é magnífico. Né? Fazendo arte, sobretudo. Fazendo né? arte sobre tudo, né? Então isso é Sim. magnífico, né? Esse é nosso mergulho. Eu digo que arte e espiritualidade andam muito juntos, né? Andam. Essa é uma emissora espiritualista, né? Mas eu trago artistas por quê? Porque eu acho que é uma coisa muito ligada à outra e a gente fala de sensibilidade, a gente fala do nosso lugar no mundo, né? E a gente conta retratos, né? E você fala uma coisa que é muito legal, a sensibilidade, talvez ela seja a grande intersecção entre a espiritualidade e a arte, né? Porque é na sensibilidade que se faz arte. Não tem como fazer fora dela. Não tem como fazer fora. Não tem como, não funciona. Não tem. Precisa de um lapso sensível. Precisa. E que se conecta 100% com a espiritualidade, porque a espiritualidade por si, ela é maravilhosa, mas quando você junta a espiritualidade com a sensibilidade, é onde a mágica acontece nesse lugar. Então eu acho que chegou à conclusão perfeita. Eu sempre digo a vocês, para mim, a atuação é como quando vocês veem alguém machucar o pé e arrepia a sua alma. Então, quando você consegue entender, né, a história, por mais difícil que ela seja, porque a gente não faz o que a gente gosta, a gente vai no lugar que machuca a gente também, né? Onde provoca, onde que provoca. Dói. Então, se a gente sente a reação daquela pessoa na plateia, se alguém vem falar com a gente depois e fala, olha, isso, aquilo, você teve essa sensação de empatia. Total. Né? É falar de empatia, é poder falar para o outro o que você está sabendo que ele está sentindo, porque você vai na alma, né? Cirúrgico. É cirúrgico, né? E tem uma história muito legal também. Nesse meu primeiro espetáculo, eu fiz uma apresentação para uma pessoa. É maravilhoso. Foi uma pessoa. E a gente cogitou, em alguma maneira, será que a gente devolve o dinheiro, reconvida? Cara, essa pessoa saiu de casa, enfrentou um trânsito, comprou o ingresso. Com todo carinho. Vai ser para uma pessoa. E foi tão especial também, porque é muito íntimo. É quase como um sussurrar do texto para essa pessoa. E foi muito legal. Foi uma boa experiência. Eu imagino, né? Imagino o mergulho que essa pessoa fez, né? Porque passa a ser pessoal, né? Passa a ser pessoal. Passa a ser particular, imagina. Mas foi muito legal. Passa a ser pessoal. Eu vejo que há uma dificuldade hoje de textos, de fato. Eu vejo muito mais espetáculos formatados em cima simplesmente de ações, né? E alguns barulhos, algumas coisas, e como se fosse uma maneira simples, talvez para o teatro de repertório seja interessantíssimo, né? Um espetáculo inteiro com 3 ou 4 frases repetidas geralmente, acho legal.
Um teatro repertório maravilhoso, você viaja com 10 peças assim, né? Ou como um ator que eu conheço que lê a peça. Ele vai jogando um papel lindo, né? Ele sabe quem é, né? Enfim. Mas eu gosto de textos de verdade. E eu sou verborrágico. Eu gosto, né? eu acho que está na palavra. Torturo o ator. Eu torturo Quero ler seus textos. Eu torturo um ator, literalmente. Estou com um espetáculo agora estreando no Rio de Janeiro. Vai ficar por 4 semanas, de quarta a domingo, maravilhoso. Que né? ótimo. E o ator sofreu, é um monólogo, eu torturei o ator. Por quê? Eu gosto de texto. As pessoas, em uma certa altura, começaram a abandonar também a sala de teatro, igual fizeram com o cinema. Sim. O que eu te pergunto é o seguinte, o que estava acontecendo? O teatro perdeu a mão e está recuperando. Entendeu-se que nem tudo é teatro. Entendeu-se que caça-níqueis, para apresentar o atorzinho que está no topo da linha lá na Globo, não pode funcionar para sempre. Como é que é isso? Eu acho que, de alguma maneira, existiu um gap de tempo em que a busca artística se deu muito através da fama e não ao ofício. Sim. Eu realmente acho isso. Eu acho que se busca muita fama e se busca pouco a manufatura do ofício do ator. E eu sinto que isso, de alguma maneira, tem mudado um pouco. Eu gosto, assim como você, eu sou verborrágico, eu gosto dos bons textos, eu vou sempre buscar, às vezes fico pesquisando textos árabes, eu gosto de coisas inéditas que não foram feitas, porque eu acho que o mundo inteiro tem histórias incríveis a serem contadas. Mas é muito complexo e eu acho que existiu um movimento dentro do Brasil recente de muita dificuldade das pessoas acessarem. Falo isso por quê? Porque nessa primeira peça mesmo que eu fiz com o Léo, Sim. a gente, era eu e a Patrícia Vilela, a direção do Léo Midiorin, um texto do Sérgio Roveri. A gente era muito curioso, porque a gente fazia no antigo Teatro Augusta, sim. em que tinham 2 salas. Uma sala, na sala grande, tinha uma comédia acontecendo, e a gente fazia numa sala experimental. O nosso era um texto-drama, que machucava, que pegava. A comédia bombava de gente. A comédia bombava, fila de espera, besterol. Eu fui embora 3 vezes, 3 noites, com 0 pessoas. Eu não tive público. Zero. Você é sincericida assim sempre? Eu sentei e chorava. Eu falava, gente, não é possível. E aí eu comecei a chegar à conclusão nessa época que as pessoas não vão sair de casa para se provocar. As pessoas sofrem já. A gente reconhece que o Brasil é um país de pessoas que sofrem. E as pessoas buscavam, quando saíam, buscavam rir, buscavam um momento de tranquilidade, de uma coisa que tirassem elas de uma certa realidade constrangedora, provocativa. Para quê? Estou saindo por pura diversão. Então eu acho que foi um momento. Eu acho que agora as pessoas voltam, e como eu acho maravilhoso, porque essas peças que provocam, que machucam, aumentam muito o nosso senso crítico. Com certeza, e é aquela velha história do pão e circo. Pão e circo. Né? Pão e circo. Querido, nós poderíamos falar aqui durante horas. Aqui. Eu quero agradecer, né, muito. Muito obrigado. Você estar conosco. Voltará, né, para a gente falar numa outra ocasião sobre outros projetos, outros trabalhos seus que são incríveis. Mas eu quis hoje oportunizar para as pessoas uma visão mais ampla do que está acontecendo, porque eu acho que isso marca muito do que qualquer coisa. Muito mais do que qualquer coisa. E como é que a gente acha você? Bom, nas minhas redes sociais, @JoãoFeneriche,
Atualmente eu estou gravando a novela Paulo Apóstolo, então quem quiser Claro. pode me assistir na televisão. E também em breve nos cinemas, com o longa Consequências Paralelas, que é um longa que eu faço como ator, e também sou um dos produtores do filme, um longa de ficção científica, uma história Maravilhoso. super complexa, maravilhosa. Mas eu vou amar o feedback de todo mundo. É isso aí. Então entrem, né? E deixem as observações de vocês, né? O carinho de vocês, que eu acho que isso é importante, né? A gente precisa ter essas referências. Eu adoro interagir com as pessoas. Eu acho que é a base. É a base. Querido, super obrigado. Muito obrigado, viu? Pelo papo. Foi uma delícia. Muito querido. Gostei muito também. Tenho certeza que vocês gostaram. E é isso, né? A gente pode gostar, pode não gostar, mas a gente tem que respeitar. E a arte precisa ser respeitada em todas as suas manifestações. Se não podemos viver sem ela ou elas, vamos respeitar, abraçar e amar. E é com esse amor que eu deixo vocês, namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até a próxima semana.